Olá, começa agora o Multicidades, um espaço para debater as cidades gaúchas. Ao longo do mês de junho, a Ubra TV leva ao ar uma série de 20 programas para discutir soluções e estratégias para uma vida melhor nas cidades. E essa primeira temporada do Multicidades vai focar na nossa castigada região metropolitana de Porto Alegre. Hoje nós vamos falar sobre o lixo que não é lixo. Como nós devemos tratar adequadamente os resíduos para que tenhamos lugares mais sustentáveis e saudáveis para viver. E conosco aqui no estúdio, nesse primeiro programa, a sócia fundadora da Apoena, a bióloga, doutora em Memória Social e Bens Culturais, especialista em práticas sustentáveis, Daiana Schoenberger. A Apoena tem atuado com medidas práticas na defesa da proteção ambiental. E também conosco, aqui em Canoas, está o prefeito de Restinga Seca, Paulo Salerno, município que fica no centro do estado e que tem 2 programas voltados à sustentabilidade por meio da destinação dos resíduos sólidos. Agradeço muito a presença de vocês dois aqui no estúdio. Vou começar, prefeito, se me permite, claro, com a Daiana, que tem essa experiência na questão, sobretudo, da reciclagem, que é um caminho da geração de renda. A gente sabe que as cidades, o ser humano é um grande produtor de dejetos, de resíduos, que no passado se chamava de lixo, né? E a gente aprendeu que há uma riqueza também dentro desse processo. Você trabalha basicamente aqui nas grandes cidades do Rio Grande do Sul, Canoas, Porto Alegre. Queria que você falasse um pouco dessa experiência e de como é que a gente compartilha essa riqueza que está oculta naquilo que a gente acaba descartando nas nossas casas. Sim, eu quero agradecer o convite, né? E pela temática também, que é um tema super importante para as cidades, principalmente urbanizadas. A gente tem um aglomerado de pessoas que produzem diariamente resíduos, né? Lixo e resíduo. E aí a gente já começa com essa nomenclatura, né? O que é lixo e o que é resíduo, né? Lixo é aquilo que a gente não consegue aproveitar, né? Então, de fato, é os dejetos, os antigos dejetos. Então, a gente era acostumado a ter, né, primeiramente, os nossos dejetos apenas, então, né, fezes e urina. E a gente tinha o catador na época, que era, né, o escravizado chamado de tigre. Então, ele coletava nas casas. Esses eram os dejetos e lixos, até porque a gente não tinha embalagens, né? Com o passar do tempo, a gente começa a ter embalagens, enfim. Essas embalagens são os resíduos porque elas têm potencial de reciclagem. Então, a diferença é essa. Lixo é aquilo que eu não consigo reciclar, né? É aquilo que vai para aterro sanitário normalmente como rejeito, que é aquilo que é contaminado, enfim, capaz de ser reaproveitado e reciclado. E aí os recicláveis, né? E normalmente a gente falava sobre o resíduo seco, né? E então o reciclável é aquilo que a gente consegue virar um novo produto, entra numa cadeia produtiva da economia circular, também, que é um outro tema que a gente ouve bastante, né? Economia circular, porque o papel, o plástico, o alumínio, o metal, o vidro, ele tem potencial de virar um novo produto. Você está atuando há quanto tempo nesse setor, Dai? Há 11 anos eu trabalho diretamente com as cooperativas, né? Mas eu sempre trabalhei, e aí a gente vem das questões lá que nós estávamos falando, né, em algum momento, da nossa infância, eu sempre trabalhei na educação ambiental, né? O meu primeiro trabalho como voluntária foi na área ambiental, antes mesmo de eu ser bióloga, né? E aí eu fui para o magistério para trabalhar educação ambiental. Bom, mas você, ao longo desse período, você consegue ver uma evolução no comportamento da sociedade? A gente está tratando de cidades que são muito desiguais. Essa é uma questão do país, né? E a gente vai falar em seguida com o prefeito de Restinga Seca, que tem uma outra realidade, né? Mas aqui nas regiões metropolitanas, sobretudo, a gente tem contrastes muito grandes, onde você tem formação educacional formal, né? Adequada numa parcela da sociedade e outra parcela, às vezes, até com dificuldade de acesso à educação. Básica, né? Básica, né? Como é que a gente vem avançando nesse processo? E esse problema, eu faço questão de destacar aqui, ele não é uma questão que envolva as classes menos abastadas, né? Porque nos bairros nobres da cidade, de Porto Alegre, por exemplo, onde tem o container para a colocação do lixo orgânico, se você abrir o container, o que você vai ver lá dentro é resíduo que poderia ir para reciclagem. O potencial de ser reciclado, né? E gerando trabalho e renda para várias famílias de Porto Alegre, né? Que trabalham nas unidades de triagem. Eu percebo nesse tempo uma mudança significativa,
nas informações, no acesso à informação. Eu acho que a gente vem falando de educação ambiental há muitos anos, né? Eu sempre digo, antes mesmo de nascermos, né? A gente vem falando sobre educação ambiental, da importância de trabalhar isso como um processo permanente e não pontual. Acho que isso é uma falha, Será né? que a gente vem falando tanto mesmo? Eu acho que é a bolha que eu frequento, né? Pode ser. Pode ser. Mas eu percebo que tem um acesso à informação mais fácil, né? O que eu acredito que falte é realmente esse processo permanente, porque ainda se fala educação ambiental num processo pontual. Então, a gente tem a Semana do Meio Ambiente, que a gente lembra que existe um meio ambiente, né? Como se a gente não estivesse fazendo parte dele e como se a região urbanizada, por exemplo, as grandes cidades e metrópoles, não fossem um ambiente. Porque quando a gente fala em ambiente, a gente fala a Mata Atlântica, a gente fala lá da Amazônia. Não, o ambiente é o lugar onde a gente vive. E hoje a gente sabe que a população está, a maioria dela, dentro de grandes regiões urbanizadas, assim, asfaltadas, com problemas que não são mais a questão apenas da biodiversidade de animais, enfim, mas é a do lixo, é a falta de esgoto, né, de tratamento de esgoto, é a mobilidade urbana. Então, tudo isso tem a ver com o nosso ambiente. Bom, a gente tem trazido esse programa, né, o nosso desejo aqui nesse programa é falar muito sobre exemplos que possam servir para a gente, sobretudo aqui na região metropolitana, onde nós estamos, onde fica o estúdio da Ubra TV e essas cidades que são todas conectadas, né? O descarte irregular no município, ele certamente acaba afetando em outro. E a gente tem bons exemplos no interior do estado de como se pode trabalhar tanto a questão da conscientização da população. Daiana falava há pouco sobre a geração de renda para as cooperativas, né? E há municípios que encontraram soluções tanto para melhorar a geração de renda para as cooperativas, quanto devolver recursos através desse descarte correto à própria população e que pode fazer girar a economia local, né? Por isso está conosco o prefeito de Restinga Seca, Paulo Salerno. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência do município, né? Restinga Seca, pedir para o senhor abrir o seu saco que trouxe aqui, distribui a todos os seus moradores um material por uma coleta seletiva diferenciada no município, né, prefeito? Nós, primeiro é uma alegria poder estar aqui conversando sobre esse tema tão importante, como a Daiana falava, né? Deixa eu pegar aqui um pouco nós aqui temos, para a gente mostrar enquanto o senhor fala. Essa questão da educação ambiental e esse trabalho, ele precisa ser permanente, né? A gente precisa falar nisso sempre. Eu sempre digo para a minha equipe que essa questão tem que ser todo dia lembrada. E os problemas, às vezes, eles nas cidades, eles apenas mudam de lugar e de tamanho. Eles são muito parecidos, de uma cidade grande para uma cidade pequena. Só que ele é proporcional ao tamanho da cidade. E nós temos, nas cidades pequenas, o mesmo problema das grandes, porque se nós não trabalharmos isso permanentemente, se nós não falarmos nesse assunto permanentemente, nós vamos sempre ter problemas de descarte irregular, de resíduos que podem ser reaproveitados indo para o aterro sanitário e outras questões nesse sentido. Então, lá em 2018... né? Logo eu assumi a prefeitura em 2017 e fui fazendo um diagnóstico em relação ao que nós tínhamos. Nós tínhamos uma associação formada, que é a Associação Forçando o Braço, que é a nossa parceira desde 2015. Está aí. Está colocado aqui no processo. Não é uma cooperativa, é uma associação. Uma associação que trabalha no município. No município. E ela trabalhava dentro da central de transbordo. Então, todo o resíduo que o município recolhia ia para um lugar único, lá largava num funil e ali era separado. Mas já tudo contaminado. Sim. Então, tu não tinha essa separação do que A realmente... questão de colocar com a Daiana aqui, de quem bota aqui em Porto Alegre, por exemplo, o lixo seco, o resíduo, eu preciso me corrigir sempre nesse processo. Resíduo, eu sou de uma geração em que tudo era lixo. Era lixo. Né? Era o lixo orgânico e o lixo seco lá atrás. O molhado então, ou seco, né? De colocar coloca esse lixo seco, esse resíduo, junto com o orgânico, contamina e ele não pode mais ser reciclado. Ou ele até vai ser, mas vai ter um valor também bem menor, abaixo do que a associação ou os recicladores vão poder vender no mercado. Então, a gente fez esse diagnóstico, fui até a central de transbordo, que era extremamente insalubre, onde eles trabalhavam, no interior do município. Então, todos os dias o município mesmo tinha um veículo que tinha que levar eles, trazer, enfim. E começamos a estudar modelos que davam certo. Fui ao Paraná, na época, na cidade de Santa Terezinha de Itaipu, que foi onde nós buscamos este modelo. Que é um saco de ráfia. Que é um saco de ráfia, né? A gente
fez o saco de ráfia. Reciclado, né, também. E a gente, então, a partir daí, começou a fazer a entrega. Então, a gente entrega de casa em casa, né? Fez todo um trabalho também nas escolas na época. São 5.000 economias na cidade. Um bairro de Porto Alegre, vamos dizer assim, né? Tá, mas se você entrega esse saco, entrega ele vazio, obviamente. Vazio. Né? E tudo que ele tem de rejeito, ele coloca aqui ao longo da semana. Ao longo da semana. Embalagem... Reciclável. Saco, tudo que for reciclável. O saco plástico, a caixinha do sabonete. Isso aí. O rolinho do papel higiênico, que o pessoal às vezes mistura no lixo errado. Isso aí. Coloca tudo aqui. E aí alguém da prefeitura passa e busca. O caminhão passa com o pessoal da associação, né? A prefeitura coloca um caminhão e esse caminhão, que é específico, dá coleta seletiva, porque era o que nós vínhamos antes. Até 2018... E ele deixa um outro saco na casa? E deixa um outro saco. Troca o cheio por um vazio. Até 2018, a gente falava em coleta seletiva no município, mas era nos sábados e o mesmo caminhão que fazia a coleta do resíduo normal, do resíduo orgânico, do comum, do rejeito, enfim, era o que fazia da reciclagem. Então as pessoas diziam, mas o meu resíduo vai para o mesmo lugar. Por que eu vou separar em casa? O que é essa experiência que vocês começaram em 2018? Isso. Né? Portanto, já tem 6 anos, 6 anos. Né, de experiência. O que ela incrementou em termos de material à disposição desta associação que faz a reciclagem? Né? Qual foi o ganho que o município efetivo teve nesse Hoje, quando eles estavam lá na central de transbordo, eles reciclavam aí 4, 5 toneladas, um mês muito bom, 10 toneladas. Hoje, a média mensal é de 30 toneladas por mês. Isso equivale a em torno de 20% do nosso resíduo sólido do município produzido. Né? Então, a média, nós falávamos aqui no Brasil, é de 3% a 4%, 5%, depende das pesquisas. Então, nós estamos com uma média considerada boa, mas ainda pode ser ampliada. Aí, a partir disso, a gente foi implementando outras práticas. Levamos para as escolas o modelo, quando implementamos os uniformes escolares, que é uma máquina que a gente chama do programa Recicle Bem, em que as crianças levam também o seu resíduo de casa numa sacolinha e lá elas colocam naquela máquina e a máquina faz a leitura de cada resíduo que entra. Elas têm uma tagzinha, onde elas passam ali, tem um aplicativo no celular, onde cada pai, enfim, às vezes o próprio aluno, dependendo da idade, já tem um celular, né? Ou a professora pode fazer um trabalho com os alunos. Eles recebem o uniforme escolar, que a camiseta é feita a partir de PET reciclável, né? Reciclado, e trocam por outros prêmios no decorrer. Fone de ouvido, bola, réguas, consumo da gurizada que é coisa para gurizada, né? que tu faz com que eles tenham essa permanente aprendizado. Paulo, seguindo eu quero falar contigo sobre a questão do orgânico, dinheiro, do dinheiro que vira lá. Agora, Daiana, essa experiência dos sacos de ráfia e tal, nós estamos falando de Restinga Seca, que é um município de 16 mil habitantes. Isso. Né? Tu, na tua realidade, aqui em Porto Alegre, em Canoas e tal, ele cabe aqui para nós? Tem espaço para isso? Porque isso me parece, é uma solução simples, mas ela é transformadora. Sim. Transformador. Eu acredito que qualquer movimento de mudança, né, quando a gente quer, a gente consegue implementar. Porque não é uma coisa absurda de ser feito, né? Acho que até a questão econômica de investimento não é. Nós temos um projeto aqui em Canoas que não tem por morador, né, essa entrega do saco de ráfia, mas nós temos nas escolas, né? Então, o Canoas Recicla com a gente é um projeto em Canoas, em parceria com as 8 cooperativas da cidade, onde a gente entrega o saco de ráfia nas escolas. Então, a gente entrega vazio, né, o Big Bag, e troca por ele cheio, e quantifica, enfim, para gerar essa parceria. Na escola, assim, está o grande influenciador das casas, né? Que são as crianças que justamente incentivam os pais e ficam cobrando a todo tempo desafiando os pais nessa questão, né? O prefeito tratou ali também desse desafio, que é um desafio também para as crianças. Qual é a importância, prefeito, de se trabalhar diretamente com a infância nesse processo? Nós estamos pensando em quem vai estar gerindo a cidade no futuro. Isso nos dá uma experiência, né, de uma consciência maior ali na frente. Olha, é fundamental. Eu falava aqui antes, né? Eu criei a minha consciência
participando de um teatro quando se falava lá atrás em lixo seco e lixo orgânico. Quando era piá. Quando eu era guri. E eu era o lixo seco no teatro. E lá, eu e o colega, então, íamos para as escolas da cidade. Eu fui um umbu num teatro. Uma árvore. Isso aí. E era a minha consciência de preservação. De preservação. Na verdade, esse era o caminho da peça que eu participava. Então, eu sempre falo, porque o meu vice-prefeito era o prefeito à época, e ele começou a implementar naquela época um projeto de reciclagem, que depois, infelizmente, com a mudança de gestão, não seguiu. Então, eu sempre digo para ele, tia, se aquele projeto que tu iniciou lá em 90 ele foi prefeito entre 93, 96, 94, por aí 95, seguisse, hoje nós estaríamos numa outra realidade, mas infelizmente depois acabou vindo outros gestores, não seguiram, que é aquela coisa da interrupção que às vezes nós temos, e acabou que aquilo não teve sequência. Mas a minha consciência foi despertada naquele momento, e desde então eu segui com isso. E quando voltei ao município, fui vereador, fui vice-prefeito, trabalhei essas temáticas também, mas não como gestor principal. Quando voltei como prefeito, eu disse, não, nós temos que, essa realidade aqui nós precisamos mudar. Ela não pode seguir desta maneira. Então, hoje a gente tem um programa que virou lei, né? Transformei por lei municipal, instituí a coleta seletiva por lei, tem tudo isso instituído hoje. Por quê? Porque a nossa ideia é que esse programa seja permanente e que ele siga. Claro que nesse meio tempo também a legislação avançou. Né? Hoje a legislação dos resíduos sólidos fala que os municípios têm que ter parcerias, têm que ter cooperativas ou associações, têm que ter tudo isso, que lá atrás nós não tínhamos. Então lá muito era da vontade do gestor. E tem que oferecer, né? Esses meios de, né, participar da separação de resíduos. Isso aí. E hoje não. Hoje a legislação no Brasil também avançou nesse sentido de que os municípios têm que ter coleta seletiva, têm que ter isso presente e oferecer. Muitos municípios ainda não trabalham, mas a gente já vê um avanço neste sentido. Essa questão da educação talvez me pareça seja o tema mais importante nesse processo. Então, não estou falando só da educação formal, né? Porque uma caixa, que eu vou lá, comprei uma caixa de bombons, né? E depois tem que colocar fora a embalagem de papel, colocar fora a própria caixinha que eu comprei. Ela não apareceu na minha casa do nada, né? Eu fui a um supermercado, eu comprei essa caixa e depois parece que eu quero, com um passe de mágica, que ela desapareça. E transformo essa responsabilidade sempre, Daiana, passo ela para o setor público. Sim. Né? Qual é o papel do cidadão dentro desse processo? E sobretudo, se essa responsabilidade é minha, assim, no momento em que eu largo na rua, eu estou desresponsabilizado nesse processo, como é que a gente cria a consciência ambiental para poder favorecer? Agora, recentemente, só para pegar um gancho, em Porto Alegre, nós passamos pela enchente, em Canoas também, da mesma forma, tantos municípios, acho que a Xinga Seca teve também lá seus efeitos, onde a gente viu que os resíduos mal descartados criaram um problema gigantesco na hora da drenagem das cidades. Sim, sim. E vai continuar criando, né? Enquanto a gente não pegar essa responsabilidade para nós enquanto consumidores. Então, até a Política Nacional de Resíduos diz, essa responsabilidade ela é compartilhada. Ela não é apenas do poder público, né? Ela é nossa. E é isso, bem isso, né? A gente vai no mercado, compra a caixa de bombom porque eu tenho vontade de comer o bombom. Mas ela vem dentro de embalagens, né? Inclusive é de papel e depois, né? Então lá do papelzinho que é meio alumínio, meio enfim, mas, né? Ele é um resíduo seco. Então, quando na minha casa eu termino de consumir aquele bombom e eu tenho um coletor específico para colocar o reciclável e ele faz o caminho correto de chegar numa cooperativa, ele vai virar um novo produto. Então, o que faz o resíduo reciclável virar lixo não é o poder público, né? Enfim, somos nós. E quando a gente não faz o nosso papel em casa... Não faz o papel corretamente. Exatamente. Então, é sim da nossa responsabilidade fazer esse processo. Vou chamar aqui mais um participante para esse programa, né? De forma virtual. A gente está falando sobre grandes cidades. Porto Alegre é a maior das cidades do estado do Rio Grande do Sul. Está conosco o diretor-geral do DMLU, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana, diretor Carlos Alberto Hundertmarker. Seja muito bem-vindo aqui ao Multicidade, diretor. Qual é o volume de resíduos que Porto Alegre produz e coleta diariamente? Muito obrigado por estar conosco. Olá, André Machado, que nos assistem na Ubra TV. Parabenizo, né, esse programa inovador. E realmente é um trabalho que o DMLU faz já há bastante tempo. A nossa coleta seletiva, automatizada, porta a porta, domiciliar, ela está trabalhando normalmente e agora, neste momento, nós estamos com um plano de ação
para falar sobre e tratar, né, sobre o recolhimento dos resíduos inertes nas nossas enchentes. É importante destacar que nós continuamos com as nossas coletas, recolhendo aproximadamente 1.300, 1.400 toneladas dia só da coleta normal da cidade de Porto Alegre. E dos nossos, nesse nosso plano de limpeza da cidade pós-enchente, nós estamos recolhendo até 2.000 toneladas a mais nesse período. Bom, em um dia normal, quantos caminhões circulam por Porto Alegre, saem carregados efetivamente com os resíduos na cidade? E Porto Alegre tem, se não me engano, uma estação de transbordo na Lomba do Pinheiro. Qual é o caminho que faz o resíduo que é largado em cada uma das casas, diretor? André, o nosso trabalho na cidade ele é bastante complexo, tá? Nós temos diversas frentes de trabalho, né? A coleta automatizada é um caminho, a coleta domiciliar é outro caminho. Nós temos também todo o apoio das cooperativas que fazem a reciclagem destes resíduos recicláveis, mas é importante destacar que esse trabalho ele é posto na Lomba do Pinheiro, né? Lá no nosso transbordo, e de lá é feita uma logística para 2 aterros neste momento. O aterro inicial é o de Minas do Leão, que é o aterro sanitário. Nós encaminhamos em torno de 90 carretas por dia para aquele destino. Cada carreta ela é bastante robusta, ela pesa em torno de 20 toneladas, só o equipamento, e ela leva mais 30 toneladas de resíduos para aquela região, cada carreta. E agora nós firmamos, há 10 dias atrás, um aterro novo em Gravataí para receber esses resíduos inertes, né? Que são os resíduos que estão nas calçadas de Porto Alegre. Nós estamos recolhendo esses resíduos que estão sujos de lama e também de lodo. Esses são os resíduos que nós não podemos encaminhar lá para Minas do Leão. É um outro aterro. Só de orgânicos, né, nós temos aí mais de 1.200 toneladas dia. Então, de recicláveis, nós temos aí 53 toneladas dia. Então, é bastante coisa que a gente faz esse gerenciamento de todo esse trabalho, né? Tudo isso é regido pelo Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, que é o PMGIS, que nós temos muito orgulho aqui no DMU de dizer que Porto Alegre sempre foi pioneira na gestão de resíduos sólidos gerados no município. Nós implantamos isso aí lá na década de 90 e até hoje é uma referência para o Brasil. Agora, diretor, a população tem feito o aproveitamento integral desse resíduo que é passível de reciclagem, ou ele tem sido contaminado? Há pouco comentava aqui no programa que muitos bairros, sobretudo os bairros centrais, onde tem os containers, né, tem a containerização ali, muitos desses containers que deveriam ter apenas material orgânico, e eu já não sei, eu tenho só de jornalismo 30 anos. Eu lembro quando começou isso na gestão, acho que foi o prefeito Fortunati, muito falei sobre isso, sobre o que colocar, mas não adianta, a gente não consegue fazer com que a população adequadamente descarte. Então, se continua tendo muito papelão, muito isopor, muito vidro, material que não devia estar ali, né? Ou seja, o quanto do lixo que poderia ser reciclado é desperdiçado pelo descarte irregular em Porto Alegre, diretor? Olha, André, esse é um trabalho contínuo. Nós temos aqui, inclusive, no DMLU, uma diretoria que trata de educação ambiental. Isso é feito semanalmente, campanhas, mensalmente eventos em praças. Fizemos uma divulgação constante da importância das pessoas fazerem esse descarte correto. Há muito a ser feito. Temos aí todo um potencial ainda para fazer esse descarte correto. 5,6% dos resíduos são da coleta seletiva. É muito pouco, mas mesmo assim nós estamos acima da média nacional, que é de 2,7% apenas. Isso na coleta seletiva. Então, temos muito aí que avançar e eu não tenho dúvida nenhuma que todas essas tragédias ambientais é o reflexo dessa falta de consciência ambiental que nós temos, nós como seres humanos, né? Uhum.
Bom, diretor, muito obrigado por estar conosco aqui, diretor-geral do MLU, Carlos Rundermark, obrigado por estar conosco aqui no Multicidades. Obrigado. Eu que agradeço, André. Muito obrigado. Obrigado. O diretor trata um ponto que ficou gritante para nós aqui na última semana, quando a UBRA divulgou uma pesquisa do Instituto Métodos em que mostra que mais de 70% das pessoas agora estão muito preocupadas com questões ambientais. Ou seja, um tema que foi foco no Rio Grande do Sul, sobretudo na década de 70, 80, pioneiro na discussão ambiental, ficou em segundo plano, relegado em segundo plano, e infelizmente a gente precisou dessa tragédia agora para trazer de novo o tema à pauta. Nós vamos para o intervalo comercial e no próximo bloco a gente vai falar sobre o programa educacional pioneiro de reciclagem correta dos resíduos sólidos que é desenvolvido no município de Restinga Seca, junto aqui com o prefeito Paulo Salerno. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Multicidades. Hoje nós estamos falando sobre o tratamento dos resíduos em Porto Alegre e em toda a região metropolitana. Conosco o prefeito de Restinga Seca e a diretora da Apoena, a Dayana, e o prefeito Paulo Salerno, que aliás nós já anunciamos no bloco anterior, o senhor veio nos trazer dinheiro aqui, é isso? É isso aí. Como é que o senhor transformou o resíduo em dinheiro municipal de Restinga Seca? Bom, nós criamos ainda no ano passado, né, dentro desse processo que a gente tem da questão da coleta seletiva dos resíduos secos, né, do que pode ser reaproveitado, nós tínhamos também a preocupação em poder aproveitar o orgânico, né, porque é o que mais pesa, na verdade, quando tu vai entregar o lixo, quando tu vai recolher ele. E a gente foi buscando também e conhecendo experiências, e aí, a partir disso, nós criamos o EcoCash. O EcoCash é uma moeda local, socioambiental, onde nós criamos cédulas de 1, de 2, de 5, de 10 e de 20 EcoCashs, e que elas são trocadas. Cada 3 quilos de resíduo orgânico, ele pode ser trocado por um EcoCash, que equivale no município a R$1. E esse EcoCash ele pode ser usado para consumir na feira do produtor rural. Cada 3 quilos, R$1. R$1. Esse aqui de 20... que eu tenho na minha mão, gastou bastante. Daria bastante. Consumiu bastante. Consumiu bastante. Então, ele troca 3 quilos do resíduo orgânico pelo EcoCash. Esse resíduo orgânico vai para uma composteira do município, localizada no horto municipal, e ali a gente faz o composto. E esse composto depois pode ser comprado pelo produtor, né, que vende na feira do produtor. Então, o produtor hoje tem 2 alternativas. Ele pode comprar o resíduo não, pode comprar o composto e pode também pagar a hora-máquina, que o município presta serviços, com o EcoCash. E aí faz a economia circular. Está girando toda uma cadeia. Toda uma cadeia. Está valorizando a agricultura orgânica no município, botando comida na mesa, trocando comida ou rejeitos, né? O resto de comida, o resto de alimentos. Por alimento Por alimento novo. É isso aí. E a adesão é grande? A adesão, ela começou pequena e foi aumentando. Ela tem crescido a cada mês, né? A gente hoje tem, claro, o município é pequeno e a atividade, ela vai... Isso é uma consciência também, né? De tu, além de separar o resíduo seco, lá tu separar o orgânico e o rejeito, né? Tu vai ter 3 tipos de resíduos dentro da tua casa. O rejeito, que é o que vai ir para o aterro, que é o papel higiênico, a embalagem, às vezes, de alimento suja, né? Que tu não vai, o cotonete, algodão, enfim. Essas coisas que não vão poder ser recicladas e nem transformadas em composto orgânico. E tu vai ter o resíduo orgânico, que é o resto de verdura, de frutas, às vezes o resto de algum alimento que tu consumiu, não todo o alimento, porque ele também... No processo lá de formação do composto que é feito por minhocas, né? Ele também pode, às vezes, prejudicar se tiver muito sal, algum produto que tem ali naquele alimento. Mas grande parte do que é
consumido pela gente como orgânico, ele pode ser transformado em composto. Ele foi bem recebido pelos produtores que fazem a troca dessa Foi moeda. bem recebido. No início com um pouquinho de desconfiança. Mas como é que vai funcionar? Hoje não é o dinheiro que entra para ele. Não é o dinheiro, ele vai deixar... vai trocar num serviço pelo qual ele teria que pagar. Isso aí. Além de que também ele movimenta, porque a pessoa que vai na feira com o EcoCash para comprar, ela acaba comprando outros produtos e esses outros produtos também vão se tornando, gastando dinheiro, né? Ou no Pix, ou enfim, em outras mostrar questões. Aqui, o que é bacana aqui, do outro lado tem personalidades da cidade, isso aí. Ou seja, valoriza isso aí. As pessoas também. Pessoas que já foram, né? Mas que têm uma história que contribuíram com a cidade. De né? Restinga Seca. Isso aí. Daiana, que histórias inovadoras você vê aí pelos municípios do Brasil e que possam servir de inspiração, como o EcoCash também pode servir de inspiração para outras cidades? Não, Restinga Seca é referência, né? E como a gente falou, basta a gente ter uma ideia e, claro, ir construindo ela aos poucos, inicialmente pode dar desconfiança, mas ela é aceita, porque não tem por que dar errado, né? Ainda mais quando a gente mobiliza a economia circular, assim, todo mundo vai sair ganhando, né? Assim como tem IPTU verde em algumas cidades, né? Isso. São Leopoldo começou agora um projeto de IPTU verde. Em Porto Alegre se discutiu isso, né? Sim, então isso é bem interessante, né? Porque isso faz com que as pessoas separem corretamente os resíduos nessas 3 frações, porque vai encaminhar o reciclável para as cooperativas, o orgânico consegue fazer compostagem e comprovar isso, né? Com algumas coletas, enfim. E também outras instalações de, por exemplo, energia solar ou captação de água da chuva a partir de cisternas. Tem Santiago também, né? Santiago que é o Pila Pila Verde, isso, que é uma inspiração, eu ia falar nisso. Para coleta de resíduo orgânico, que na E o feira... Pila Não tem Azul, problema nenhum em se e o Pila inspirar, né, lá, oi? Não tem problema nenhum. Eu sempre digo que a gente É pode não tem copiar. problema nenhum de ter EcoCash em forma outra alguma. cidade. Não, hoje, por exemplo, o programa de Santiago é mais antigo que o nosso, né? E lá eles têm o Pila Verde, que trabalha o orgânico, e agora eles criaram no ano passado o Pila Azul, que aí é uma outra forma do resíduo reciclável também ser trocado. Então, são várias formas de se ver. O Pila Verde eles usam muito na feira e circula às vezes até na cidade, pelo que a gente viu lá. E o Pila Azul eles trocam pelo resíduo reciclável e ele paga horários, por exemplo, no ginásio, em outras frentes, né? Tem frentes cadastradas, Isso né? aí. Em serviços do próprio município. Isso tem Descontos também. no IPTU, tu Isso. pode avançar também para isso. Então, tem várias coisas que podem acontecer. Em Montenegro também tem o Ecopila, né? Isso. E aí tem várias frentes, como, por exemplo, supermercados que já aceitam, então tu consegue, agências de viagem, lojas de roupa. Vai fazendo arranjos locais. Exato. Ali, né? Na verdade, tu potencializa, né? Porque isso é sustentabilidade, né? Tu pensar a frente econômica, ambiental e social. Então, tu potencializa os negócios locais ainda, porque tu vai comprar no teu município, tu vai separar teu resíduo. Eu, por exemplo, é por questão de consciência ambiental, mas se isso for um incentivo a mais, vai fazer com que as pessoas, elas usam, né? Elas vão acessar. O senhor recolhe quantos EcoCaches na sua casa por mês, hein, prefeito? O senhor troca também? Eu troco também. Eu não me lembro de cabeça. Como eu estou sozinho agora em casa, A eu mulher produzo tá trabalhando pouco. em Em Porto Porto Alegre eu tenho pouco, mas eu tenho já uma média. A gente tem um aplicativo, né? Então, tu pode ir juntando e quando tu tem uma quantia, trocar numa vez. Não precisa trocar na hora, porque aquilo ali vai cadastrado no aplicativo e a partir do aplicativo, tu pode ter lá um saldo, né? Então, eu tenho um saldo X e eu posso lá chegar agora e trocar por aquele saldo para utilizar, se eu não quero usar um EcoCash, enfim, né? Essas coisas. E o que acontece também é que a gente tem hoje em torno de 1.000 quilos por mês, tá? Para te dar uma média. Hoje em torno de 1.000 quilos por mês de resíduo orgânico nós estamos recebendo. É pouco ainda, mas é aquilo. Cada mês nós vamos crescendo. Eu acho que isso é uma questão da sustentabilidade da gestão de resíduos. Nada é pouco. É isso aí. A gente pensa que está fazendo, por exemplo, assim... É 1 tonelada por mês. É 1 tonelada, né? E isso vai gerar um impacto. A gente está passando por várias situações trágicas que vêm em relação ao nosso não cuidado histórico com o ambiente, né? E nossa não conexão com o ambiente em relação a isso. Então, qualquer ação é bem-vinda. A gente, se for pensar ao longo do tempo, a gente avançou muito. Agora a gente tem uma consciência que avançou menos do que poderia. Pela consciência que se tomou ao longo desse caminho. Antigamente a gente falava em lixões, né? Que era a mistura de tudo jogado a céu aberto com crianças mexendo nesses lixões. Sim. E é o que não ocorre mais hoje em dia. A gente tem um dado, né? Que existem 3.000 lixões no Brasil
Isso. E que a gente ainda envia para lixões 39% dos nossos resíduos, infelizmente, né? E tem uma lei que 30? já foi... E 9%. Que Mas tem os que terminar lixões já com eram eles, para ter sido extintos. Sim, desde há algum 2010, tempo, né? Depois né? 14, depois foi tendo um prazo... O Brasil vai prorrogando, né? prorrogando. Qual é o destino dos resíduos em Restinga Seca? Vão todos para a CRVR em Santa Maria. Em Santa Maria. Isso aí. Que a CRVR que é a mesma que tem em Minas do Leão, que há pouco São referiu... Leopoldo. Isso. São Leopoldo também tem? Sim. Isso. É a que trabalha praticamente com isso Porque hoje no Rio precisa Grande do trabalhar Sul. de forma consorciada também, né? Não Também. dá para cada município ter o seu aterro sanitário. Não, fica difícil. E outra, o aterro sanitário, a gente pode dizer, a gente não demoniza o aterro sanitário. O aterro sanitário é importante, ele é a maneira correta de se disponibilizar, né, de se destinar o rejeito. O que a gente precisa entender é que ele tem uma vida útil, ele acaba, porque ele é um buraco que ele vai sendo enchido. O que a gente tem que entender é que esse é só para rejeito. E aí, rejeito tem o dado, né, que a gente fala que é cerca de 10% do nosso resíduo da nossa casa, que é o lixinho do banheiro, que a gente estava falando, né, contaminado. Sim. No mais, a gente tem os orgânicos que podem ser compostados ou os recicláveis que podem ir para a coleta seletiva. Então, na verdade, que é o não misturar Essa em questão do casa. lixinho do banheiro, para mim, ela é um exemplo. Assim. Eu lembro que eu ainda trabalhava na Rádio Gaúcha e o filho de um amigo meu que era ouvinte da Rádio Gaúcha, o rapaz era meu ouvinte, ele pegava e fazia um questionamento para mim, André, eu já perguntei para meu pai, queria saber o que tu faz com o rolinho do papel higiênico. Que, em geral, o que você faz? Você bota no lixo do banheiro, que é onde você bota a caixinha da pasta de dente, a caixinha de sabonete. E não é ali o lugar dela. Não, porque ele tem potencial de ser reciclado, né, de papel. E aí a gente tem essas embalagens tem que ir no coletor do reciclável. Então essa não misturar, a gente sempre fala, né, para as crianças principalmente, né. Quando a gente vai no mercado, todas as embalagens estão dispostas muito bonitas, iluminadas, enfim, nas prateleiras. O que faz com que elas virem lixo é a maneira incorreta em casa de misturar. Então, a gente não é nem separar o resíduo, é a gente não misturar em casa. Porque as embalagens vão para um saco, né? Enfim, uma sacola, que o Restinga Seca tem aqui, inclusive um específico. O rejeito vai ser o lixinho do banheiro contaminado. E os restos de comida, tu vai fazer um preparo. E aí tem outro ponto importante, né? Que tu traz, assim, Paulo. Por que vai sobrar muita comida preparada? Só se eu desperdiçar. E aí é um outro ponto. Não pode ter desperdício de comida, a gente sabendo a quantidade de pessoas que precisam se alimentar. E aí a gente precisa conscientizar se a gente desperdiça muita comida. Exato. Né? E aí é um outro drama que tem, porque enquanto a gente aí nós vamos falar em segurança alimentar. Comida na casa da gente, tem gente passando fome em outros lugares. Né? Não está conosco agora, também pela plataforma online, a prefeita de Minas do Leão, a prefeita Silvia Lazé, que a gente estava falando justamente sobre essa questão dos aterros sanitários, né? E a gente está falando justamente dos aterros sanitários. Em seguida, ela vai voltar conosco aqui. Caiu o contato que a gente está fazendo. E essa é uma questão importante. Eu acho que a Daiane tocou um ponto que é bem representativo. Porque muita gente pega e fala essa questão de Minas do Leão, sobretudo. Pô, Minas do Leão recebe o lixo de Porto Alegre, né? De várias cidades, né? Mas pegue só Porto Alegre, o que nos disse o diretor do MLU. 90 caminhões por dia, com 30 toneladas sendo carregadas para lá a todo instante. Né? E você fica pensando até quando? Mas não, esse material que vai lá, ele acaba gerando outras coisas também. Né? Lembro que eu tive numa usina de reciclagem em Amsterdã e que eles queimavam aquele material que era colocado lá. E eu me lembro que eu fui acompanhando a ex-governadora Ieda Crucis como jornalista e que 1% do que gerava da queima e da reciclagem era ouro dentro daquele processo. Ou seja, tem riqueza nesse material que é descartado. Sim. É uma outra realidade, porque no Brasil a gente tem milhões de trabalhadores que vivem do resíduo, então a gente não consegue incinerar, né? A gente tem que incinerar aquilo que é passível de incineração, porque a gente vive numa realidade. Mas esses processos, por exemplo, de aterro sanitário, como a gente estava falando, são importantes porque a gente precisa levar esse rejeito para algum lugar. Ele não some, né? A gente sempre diz, botar fora do teu campo de visão da tua casa, né? Mas ele está indo para algum lugar, ele precisa ir. Então, o aterro sanitário é um local adequado. E a gente, quando reencontra esse descarte que tu liberou da sua casa, né?
Você fica chocado com Sim, ele que é na o que está rua. acontecendo agora. Porque ele vai estar lá numa boca de lobo, ele vai estar jogado nos descartes irregulares pela cidade. Porto Alegre é uma cidade contaminada de descartes irregulares. Mas é isso quando tu te depara, assim, porque o processo de coletar os resíduos da rua agora está sendo um pouco mais lento, muitas pessoas reclamaram da coleta comum que demora mais. Sim, porque a gente viveu uma calamidade, né? E enfim, mas como incomoda ver isso na rua, né? Eu acredito muito, prefeito Paulo, que é justamente essa questão de conscientizar pequenos grupos, né? E vocês conseguiram já transformar a Restinga Seca numa referência. Há uma mudança de comportamento que o senhor sinta ali, além dessa questão do benefício, né, da troca por material escolar e tal, que as pessoas naturalmente já adotaram esta nova prática? Sim, em grande parte da população, sim. Ainda há os resistentes. Tem resistentes? Né? Tem, sempre tem. Em geral né? tem cabelo branco, né? Sempre, bastante. Mas a gente tem avançado, né? Eu sinto que a gente avança, mas ainda tem resistências. Mas tem que ser o trabalho diário, contínuo. Né? Bom, o diretor do MLU nos disse há pouco aqui que Porto Alegre encaminha por dia 90 caminhões, cada um deles com 30 toneladas, para o aterro sanitário no município de Minas do Leão. E a Dayana bem colocou aqui, a gente não pode demonizar os aterros sanitários, eles são necessários para a região metropolitana, para as cidades como um todo e também para o município onde eles estão. Né? Para a gente falar um pouquinho sobre isso, está conosco a prefeita de Minas do Leão, que é onde tem o maior aterro aqui da região, prefeita Silvia Lazek. Seja muito bem-vinda aqui ao Multicidades. O que representa esse aterro na economia do município e na própria conscientização ambiental da população, prefeita Silvia? Obrigado por estar conosco. É um grande prazer poder estar aqui falando com vocês. E quando vocês falam, André, na questão da demonização, eu vou te dizer que é uma situação bastante complicada quando há uma comunidade ao redor. Por exemplo, agora, nós tivemos aí fortemente, né, e infelizmente, a questão das enchentes. E vocês mesmos sabem que dentro das próprias cidades, quando a água baixou, e até antes mesmo das águas baixarem, o cheiro já era insuportável. Então, vocês imaginam nesta decomposição, quando ele vem e é colocado aqui no aterro. A comunidade mais próxima desse espaço é o bairro Coreia. E eles sempre conversam. Ontem, inclusive, até vou fazer aqui um parênteses antes de responder a tua pergunta. Nós tivemos uma reunião neste bairro, no bairro Coreia, conversando sobre a questão da construção de uma escola que lá nós iremos fazer. E a comunidade diz que eles, de uma certa forma, eles carregam Minas do Leão nas costas. Foi assim que eles disseram. Porque tem essa questão também da proximidade, do mau cheiro em algum momento, até que eles coloquem lá que é os que eles chamam de desodorizador, né, que quebram as partículas de odor. E isso leva um tempo para se dissipar. E a gente precisa ainda trabalhar fortemente com a comunidade leonense, mas eu te diria que em termos financeiros, hoje em que nós temos aí uma renda mensal de 4.300.000, em média nós temos por mês R$600.000 gerados dos resíduos sólidos. Agora, como vocês sabem, nós tivemos também a ET, a Estação de Tratamento de Efluentes, que ela já começou em função para o tratamento do chorume, porque foi uma determinação da FEPAM que eles começassem a tratar o chorume, que antes eles faziam era lavavam o carvão e hoje não. Eles têm que ter ali as lagoas airadas, né? E que eles têm 2 de 20.000 metros quadrados. E também eles têm um espaço que é tratado até medicamentos que vêm de laboratórios farmacêuticos, a questão também ali do açúcar de refrigerantes, que ao mesmo tempo ele serve também para essa decomposição. E temos agora, logo em seguida, talvez entre setembro e outubro, máximo dezembro, a primeira usina de gás natural. E também já o biometano, que vocês sabem que nós temos uma usina da venda de energia de 8,5 megajoule
que dá para ir atender uma cidade de 100 mil habitantes. Eu tenho certeza que a gente tem que falar muito bem, porque nós estamos, é uma cidade que dá essa condição, mas também recebe por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu diria, André, que a empresa ela trabalha conosco através de outras obras, como questões assim na área da saúde, na área da educação, na questão social para o município, porque há, sim, ainda um entendimento dificultoso da nossa comunidade. Agora, porque prefeita, fomos nós os escolhidos. Mas, prefeita, assim, há no município aí um aterro que é importantíssimo para toda a região e para todos os municípios, muito importante para Porto Alegre. Claro que ele tem uma vida útil, tem um período também que ele vai poder ser usado e depois vai se buscar alguma outra solução. Mas do ponto de vista da população de Minas do Leão, a presença desse aterro aí também ampliou a consciência ambiental da população? Ou seja, a senhora, em relação ao material que é produzido no próprio município, o município tem conseguido fazer uma separação regular para poder ter os aproveitamentos necessários? Na realidade, esse nosso trabalho ainda é muito pequeno. Nós temos, sim, a gente chama de catadores, né? E eles são atendidos principalmente pelas nossas escolas. As nossas escolas, elas já separam os lixos e chamam a cada um deles, porque tem os do bairro Coreia, tem os do bairro Santa Albina, bairro São Miguel. Então, onde as nossas escolas estão inseridas, elas fazem esse trabalho diretamente ligado a eles. Mas a nossa comunidade, eu já vou te dizer, André, nós estamos agora com um projeto piloto que ele se chama Recicla Bairro, e que esse projeto ele vai iniciar exatamente no bairro Coreia, já está em processo agora de palestras, de treinamento com a comunidade, como é que a gente tem que lidar com o nosso lixo. Sabe o que ocorre? Por exemplo, assim, hoje nós pagamos o tratamento da nossa água, nós pagamos o tratamento nós pagamos a nossa energia que recebemos, nós temos aí o serviço de telefonia, mas a questão dos nossos resíduos produzidos, nós não temos a consciência de que ele é responsabilidade de cada um de nós. Isso não há. Hoje, em Minas do Leão, mesmo desde 2005 que nós estamos tendo aqui a Central de Resíduos Sólidos, até hoje... Pode seguir, prefeita, por favor. Posso? Pode, por favor. Até hoje, a nossa comunidade, ela ainda coloca os seus resíduos misturados. Então, nós temos uma pequena parcela que faz esse trabalho. Esse projeto Recicla Bairro vai começar exatamente pelo bairro Coreia, aonde está inserida a CRVR. Nós vamos trabalhar com os recicladores, eles vão fazer esse recebimento, porque vão também receber, eles já recebem por isso, mas com certeza vão receber um valor a maior por esse trabalho que eles fazem de separação. E isso para a CRVR é de grande importância, por quê? Porque ele vai ocupar o espaço com o resíduo necessário, né? E não com aqueles que muitas vezes levam de 300, 400 anos para que ele, se decompõe. No caso, seja... Me falta a palavra aí, André, me ajuda. Né? Que se regenere lá. Isso, se regenere. Exatamente. Prefeita Silvia Lazec, prefeita de Minas do Leão. Prefeita, obrigado por nos atender aqui no Multicidades, compartilhar com a gente essa informação. E eu lhe digo que eu fiquei solidário aos moradores do bairro, aí, porque às vezes conviver com odor inadequado é muito difícil no dia a dia, né? A gente, sobretudo nesse período de enchente, acabou sofrendo muito. Tomara também a empresa trabalhe bastante nesse caminho aí para poder superar essa solução, esse problema. Muito obrigado, prefeito.
André, só quero assim, só dizer a vocês que infelizmente alguns sofrem com isso e de uma certa forma o nosso município ele ganha em receita com essa questão. Não pensa que a gente fica feliz, não. A gente gostaria que as coisas acontecessem, né, em que o nosso Rio Grande estivesse em perfeitas condições. Mas também quero dizer que através desses resíduos tanto a estação de tratamento de efluentes, então aí os esgotos de Minas do Leão, eles serão tratados 100% gratuitamente, através do filtro fóssil sumidora, recolhidos e tratados na empresa. E logo mais, como você sabe, o gás natural que é tão importante, porque hoje o biometano é preocupante, né? Em termos aí contribui com as mudanças climáticas aí. Oi? Jogado à natureza, ele contribui com a mudança climática aí. Exatamente. Então, assim, para nós reduzirmos esses efeitos estufa, então agora já estamos vindo aí com esse trabalho. Tá certo. Então, a tecnologia a nosso favor, com certeza. Tá certo. E as pessoas, com o tempo, vão entender isso. Eu agradeço a oportunidade. Eu também agradeço. E um grande abraço a todos vocês. E peço, sobretudo, que as pessoas parem de olhar Minas do Leão com preconceito, né? Porque, muito pelo contrário, é uma cidade que nos ajuda a viver melhor em todos os meios urbanos e, obviamente, ela precisa ser adequadamente remunerada e compensada por isso. Eu vou dizer que todas as vezes que eu encontro as pessoas, eles dizem a cidade do lixo. Infelizmente. Não é. Obrigado, prefeita. Um abraço. É a cidade da solução do lixo. Exatamente. Obrigado, prefeita Silvia. Um abraço. Obrigado, que é a prefeita de Minas do Leão. E essa é uma questão importantíssima da gente tratar, Dayana, prefeito Paulo, porque a gente falava disso, o resíduo não acabou quando a gente bota ele para fora de casa. Ele está lá do lado da comunidade do bairro Coreia, lá em Minas do Leão. E eu acho que é muito importante essa fala, porque humaniza, né? Desde sempre a gente também não tem esse olhar em relação ao lixo, né? A gestão de resíduos, porque parece que nunca não humaniza, assim. Então, de fato, sim, uma comunidade é impactada pelo cheiro e várias outras coisas, né? Porque ter um aterro sanitário na sociedade tem várias implicações na questão de saúde, enfim. Mas isso só corrobora alguns dados que dizem que quanto menos a gente trata a gestão de resíduos, isso amplia 5 a 6, 7 vezes mais o cuidado pós, né? Que é a questão de impacto na saúde, que ninguém fala. Então, gestão de resíduos é também cuidar da saúde pública, né? É a questão de cuidar da questão do solo, qualidade da água, qualidade do ar. Então, Minas do Leão é o local que hoje recebe os nossos rejeitos e deveria ser só rejeito, que é isso que a prefeita traz. Por que tem muito mais coisa ali que demora para se decompor, enfim? Porque, de fato, as coisas não vão separadas corretamente. Elas teriam que estar separadas no seu tempo. Exatamente, também. né? Porque então, em casa a gente não consegue fazer essa separação tão cuidadosa de todas as questões. Mas há situações, você sabe, coisas que você não bota no lixo. A pilha você não bota no lixo. Né? Tem um recolhimento especial e por aí vai. Lâmpadas. É a nossa parte, não é complexo, né? Porque é isso, como eu falei, lá na questão da Minas Leão tem pessoas que convivem com aterro sanitário. Mas na questão da reciclagem, como ela bem trouxe, os catadores, tem pessoas que convivem com os nossos recicláveis, né? Que precisam dele. Então também lá na ponta da cooperativa, por que a gente não manda tudo misturado? Por que a gente não põe no container lá o resíduo seco? Porque em Porto Alegre tem uma questão também social, né? Que é, assim, alinhada à gestão de resíduos. Que as pessoas entram no container, né, André? Já deve ter visto pessoas dentro de container catando isso. Então, a gente precisa humanizar isso e entender que tem pessoas na ponta, né? Então, tem trabalhadores ou pessoas que moram em Minas do Leão que vivem, né, com aterro, assim como tem pessoas que trabalham na gestão de resíduos, né? E precisam dos resíduos recicláveis para viver, né? É embalagem, como a gente falou, não é lixo, né? Mas eu gostei, viu, prefeito Paulo, do seu saco de ráfia, viu? Acho que ele é uma solução inteligente, até porque as pessoas, quando estão em casa, elas não sabem bem onde vão colocar, né? Em geral, colocam na sacolinha do supermercado, e que a gente deveria também abolir, né? Também é um problema porque em muitos lugares não é reciclado, né? Ela não tem venda. Isso é uma questão. É reciclável? É, mas tem venda? Não. Tem épocas que não. Tem épocas que sim, tem épocas que não. Depende. Então, isso é outra questão. E essa sacolinha de ráfia, esse saco de ráfia, vamos abrir de novo abrir o saco, prefeito. Que ele é distribuído, é importante quem está acompanhando o programa a partir de agora, casa a casa em Restinga Seca. E ele me parece uma solução adequada para várias cidades. E ele vai estar sempre limpo, né? Porque aqui a gente não está colocando
nenhum Rejeito, rejeito orgânico. É isso aí, a ideia é essa. A gente tem também uma central dentro lá que às vezes algum que é sujo, lava, né? Eles fazem, às vezes eles fazem o próprio sabão do azeite, né? Usado, do óleo usado. Então é importante. Então a gente entrega de casa em casa e ele acaba sendo a forma de se educar dentro de casa. E a Associação Força no Braço transforma isso depois em renda para quantas famílias lá? 27 membros hoje. E quero destacar aqui uma outra solução que o prefeito também nos passou, que é o EcoCash, que é o lixo orgânico que se transforma em alimento. Isso aí. Eu tenho uma pergunta. Não, eu sei, assim, até por uma questão de inspiração mesmo, Claro. né? Dentro de todos esses programas, vocês percebem, assim, a questão econômica, porque às vezes para o município, para tu falar sobre coleta seletiva, as pessoas dizem, mas custa mais barato enterrar. Né? Então, assim, qual é o impacto econômico para vocês? Porque, ó, tem que entregar o saco de rafa, tem que lavar, tem uma gestão de pessoas. Isso compensa para vocês? Compensa na hora de que tu tá vendo que tu tá dando o destino correto para as coisas. Eu acho que é esse o objetivo. Se eu for pensar só nisso, eu sempre disse lá no início, se eu for pensar, eu vou mandar o lixo, todo ele para aterro, o resíduo, todo ele para aterro, vai ser mais barato. Ela tem um custo. Mas esse custo compensa em tu tá vendo que a gente está transformando a realidade de pessoas e também a realidade da nossa comunidade. Depois do que a gente passou, Eu ia dizer isso. E do custo que toda a recuperação desse estado terá, não tenho dúvida que saiu barato demais. Exato. Com certeza. Nós estamos já nos aproximando do final do programa. Vou começar pelo senhor, prefeito, para a gente ir encaminhando aí um encerramento. E muito obrigado por ter vindo aqui e pela experiência de Restinga Seca também compartilhada com todos os telespectadores. Bom, André, eu quero agradecer aqui a oportunidade de poder estar aqui contigo, com a Dayana, né, podendo falar sobre esse assunto que para mim é muito caro, é um assunto extremamente importante. Eu cada vez me apaixono mais por ele e falo nele na gestão e tento aí levar para a realidade de vários municípios, falar sobre isso. Muitos municípios já foram lá nos visitar, a gente está disponível para poder receber a todos, conversar sobre o assunto. Quando estive na frente da presidência da FAMURS, a gente tratou disso. Quero te trazer aqui, inclusive, uma coisa que eu tenho falado. No Congresso de Municípios, quando eu encerrei a minha gestão, lá no Recanto Maestro, em Restinga, que a gente fez, nós levamos a Estael Cias para falar sobre a previsão que nós teríamos para os meses seguintes. O El Ninho que vinha. O El Ninho que vinha. Tudo aquilo que ela falou em junho, no nosso congresso, aconteceu em setembro, que ela mostrou dados lá e aconteceu na frente. E devia ter gente que achava que ela estava louca, que isso não ia acontecer. Fiquei Exagerado. trabalhando com área de risco em Porto Alegre nesse tempo, dizer que ela vem de novo falar sobre esse tema. É isso aí. E a gente sabia que ia acontecer. E a gente viu isso. Então, é muito importante a gente poder, hoje, primeiro, aproveitar as tecnologias que nós temos, prestar atenção no que está acontecendo e poder trabalhar isso para frente. Acreditar na ciência. E acreditar na ciência, com Obrigado, certeza. prefeito Paulinho Salerno. Dayana, cochata, lá vem esse mimimi de Desagradável. novo, que pessoa desagradável e tal. O mundo mostra que, Não, né? que há razão em se preocupar com o planeta. Né? É uma preocupação de sobrevivência, né? Eu sempre falo nas minhas palestras que o mundo não vai acabar. O que a gente está colocando ele vai se regenerar, ele sempre se regenerou, né? Apesar de nós, né? Mas nós somos o único ser, a única espécie que produz lixo, né? A única, e que degrada. E a gente precisa cuidar da nossa espécie, E porque tem que nós ser podemos responsável acabar. por esse lixo também. Exato. Né? Tá bom. Obrigado, Dayana. Obrigado, prefeito. O Mundo Cidade de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode enviar a sua sugestão ou comentário pelo nosso WhatsApp, que é o 051 99588 2374. Uma boa noite.